Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. E eu quero a opinião de vocês também sobre o tema de hoje do Pit Stop, que o trânsito do Brasil é o segundo pior do mundo para se dirigir. E só fica atrás, gente, da Rússia, que está no primeiro ranking, no topo, né, desse ranking global. O estudo foi divulgado por uma plataforma de cupons de desconto, é o cupomvalido.com.br. Tem dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem informações do site também Compare the Market, e o ranking levou alguns fatores em consideração. O custo de manutenção do carro em relação à renda do país, incluindo também o combustível, a quantidade de congestionamentos, a qualidade das rodovias e o índice de mortalidade no trânsito. Ricardo Barbosa, você concorda com isso? Concordo. Bom dia. Não é nem para rir, é para chorar. É verdade. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. É verdade. Essa pesquisa nos mostra que nós temos muita coisa por fazer. O nosso país precisa trabalhar muito nessa área, porque a gente às vezes a gente recebe algum estrangeiro, alguém de fora, e quando ele vê, Fernando, uma estrada onde a gente vai daqui para o Rio, ou daqui para Bahia, e ele vê que a gente passa aí a 110 quilômetros, ou 100 quilômetros, ou 80 quilômetros no limite permitido, a 1,5 m, 2 metros, um indo, um vindo, mão dupla, né? Ele fala, isso é perigoso demais, isso aqui é um crime, e é verdade. Se a pessoa se distrair com qualquer coisa, ela bate de frente, tanto é que nossos índices de mortalidade, ele chega a 16 por 100 mil habitantes. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa pesquisa de hoje, que nós estamos perdendo basicamente só para a Rússia, né? E Isso. digo mais, viu, Fernanda? Se não fosse 2 itenzinhos aí da Rússia, nós estaríamos em primeiro lugar, porque Poxa a vida. Rússia, ela fica em primeiro lugar devido ao alto nível de congestionamento nas cidades e o custo de manutenção em relação à renda, porque a taxa de mortalidade na Rússia, elas são 12 mortes para 100 mil habitantes, enquanto no Brasil são 16. Então, por pouco, a gente não fica em pior do ranking, isto é, em primeiro lugar, né? Como o lugar pior para se dirigir. Então, em cima disso, eles fizeram essa pesquisa também, você já começou trazendo para os nossos ouvintes, os itens que foram levados em consideração. O primeiro é o nível de qualidade das estradas. Segundo, a taxa de mortalidade no trânsito. Terceiro, o congestionamento nas cidades. E quarto, o custo de manutenção dos carros em relação à renda do país. Então, isso foi feito esse estudo, muito interessante, por sinal, e eles mostram não só os países que são os piores, mas também os países que estão como o melhor do ranking. Você sabia que a Europa, os 7 melhores estão na Europa, Fernanda? Conta pra gente. Vamos lá, então. Vamos falar dos piores, né? O Vamos. pior Pior é lugar para se Rússia? dirigir, confuso, eu tive a oportunidade de estar lá, confuso, buzina, muito complicado, é a Rússia. Brasil, segundo lugar, não precisa dizer, com a taxa de mortalidade de 16 mortes. E o México, um país enorme aí, uma grande metrópole, ele está em terceiro lugar, com a taxa de mortalidade de 12,7. Eles têm vários números aqui, como o custo de manutenção em relação à renda é 35%, o nível de congestionamento é 36%, enquanto a relação aqui do Brasil é 28%. Uma coisa que me surpreendeu foi a África do Sul. A África do Sul, ela também está entrando nessa linha, ela deveria até estar mais acima, porque a taxa de mortalidade dela está em 22,2%. Morre muita gente na África do Sul. Eu acho que ela deveria estar até mais em cima. Mas foi um estudo feito por eles tiveram um peso para cada modalidade. Então, nós temos que respeitar essa pesquisa. E, em quinto lugar, a Irlanda. Sexto, Grécia. Sétimo, Hungria. Oitavo, Polônia. Nono, Chile. E 10º lugar, a República Tcheca. Então, esses são os países aí, os piores lugares para se dirigir, com grande índice de mortalidade, a qualidade nas estradas são bem ruins, o nível de congestionamento são bem altos, e o custo de manutenção em relação
a manutenção do carro, obviamente, em relação à renda do país, também são bastante altas, né? A que E- ficou mais alta foi a ah, África do Sul, com 41%. Ricardo, você falou que você já esteve no trânsito da Rússia, é isso? Já Como tive é que lá, é? Você falou que é cheio de buzina? é muita buzina, e fora que o pessoal não é nada simpático, né? É, é bem, é Conta. bem, é bem complicado. Eles são muita buzina, um trânsito muito ruim, é um trânsito muito apertado. Tanto é que o nível de congestionamento deles está na faixa de 37%. É um dos maiores aqui do ranking. É muito complexo, não é fácil de se dirigir lá. Fora que aqueles carrinhos dele também, brincadeira, né? Aquilo ali são Mas carros como é que são as bem pistas deles? ultrapassados. São sempre duplicadas? Não são? As pistas, tem muitas pistas que não são duplicadas, são estradas vicinais, são pessoas assim, principalmente quando você sai um pouco, você vai um pouco para essas estradinhas, como também eu vou falar um pouquinho da Dinamarca e da própria Holanda, que nós Uhum. temos estradas vicinais, mas pequenas, passa um ou outro, mas eu acho que eles consideraram as grandes pistas, as grandes estradas, como São Paulo. São Paulo tem estradas maravilhosas que te levam a Campinas, te levam a outros lugares, são estradas muito boas. Isso que fez uma diferença no Brasil aí em relação a algumas coisas. Mas, contando como um todo, a Rússia é muito complicado de se dirigir. É um povo que não tem muita paciência no trânsito, e são muitos carros, e por sua vez, são pessoas que não têm essa coisa do cuidado. Você veja, aqui em Vitória, nós temos o cuidado de parar para o pedestre passar. Os Estados Unidos, a mesma coisa, você é obrigado a parar ali por 30 segundos, independente de ter carro ou não. Você Uhum. tem que parar, as pessoas passarem e tal, dá de noite, tá de dia, e tem que parar. É aquilo ali, stop, você tem que parar. Então, isso não acontece em outros países. Eles são muito, eu diria assim, muito rápidos, eles querem, não respeitam as pessoas que colocam o pé para atravessar, aquele cuidado todo, essa educação que nós temos feito aqui no Brasil, um cuidado muito maior. A pessoa colocou o pé Uhum. na faixa, a gente para. Isso é coisa de agora, né, Fernanda? Isso não é de muito tempo. Essa coisa das pessoas Não, sim, a gente tem pisar na regiões onde faixa e tal. o respeito à faixa de pedestre é fundamental. É, e aqui em Vitória nós temos muito isso. A gente até parabeniza o povo capixaba nesse sentido. Pelo menos eu sinto aqui nessa região nossa aqui da praia, de outras coisas, de Vila Velha, Serra, tem muito isso. As pessoas respeitam o pedestre que vai passando. Ó, Então, pergunta aqui isso do ouvinte: China, Índia, vamos lá. Afeganistão, como estão aí na pesquisa? Não tem China, não tem Índia, não tem, porque Acho que eles eles não, ganharam não da fizeram gente, hein? parte dos 10, né? Eles ganharam da gente. E aí, se você observar, a pesquisa ainda ela continua falando dos melhores, né? O que ficou. E o que ficou em primeiro lugar foi a Dinamarca, né? O índice de mortalidade no trânsito é apenas 3,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Em segundo lugar ficou os Estados Unidos, seguido pela Holanda. Você veja, na Dinamarca eu tive o prazer de estar lá, passar uns dias com alguns empresários aqui de Vitória, e a gente pôde perceber a forma, a dirigibilidade das pessoas. O cuidado é muito grande. Primeiro que eles andam muito de bicicleta. Bicicleta lá, Fernanda, é o forte. Mas você só vê. Não, você vê criança, você vê jovem, você vê as pessoas de terno, você vê pessoas de meia idade, pessoas de mais idade. Todo mundo muito alinhado, porque é um Muito país bom. mais frio. Então eles estão sempre andando de bicicleta. Então todos eles param, né? Ninguém atravessa, não tem carro, mas eles param para o momento deles, para eles passar aquele volume de bicicleta, aquele volume de pedestres. Então eles têm todo esse cuidado e eles se respeitam mutuamente. É Muitos isso. lugares para a bicicleta e tudo mais. E aí nós temos o primeiro lugar aqui, Fernanda. Nós Tô temos a terminando o Dinamarca. tempo. Então vamos lá. Vamos pro Primeiro lugar, repórter CBN. Dinamarca. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar, Holanda. Quarto lugar, Portugal, França, Finlândia, Canadá, Suécia, Alemanha e Austrália. Esses são os melhores países para dirigir, com taxa de mortalidade muito baixa, qualidade nas estradas maravilhosas e nível de congestionamento bem menor do que o nosso país chamado Brasil. Então é mais ou Obrigada, menos isso, Ricardo. trazendo essa curiosidade aí nesse feriado para os nossos ouvintes. Tudo de bom para você. Até segunda. Um abraço, até segunda.